Luana, você é coach, não é? Tem ali pessoas que te procuram justamente para uma forma de treino, não é? De trazer ali uma revolução, um desenvolvimento para a vida. Quando estamos falando de produtividade, quando alguém te procura para falar de produtividade, tem algo que é o primeiro passo? Eu vou te ouvir só enquanto eu mudo aqui uma coisa. Tem algo que é o primeiro passo quando eu quero crescer em produtividade, mano? Por quê? Né? Qual é que é o objetivo? Quando a pessoa me diz que quer ter mais produtividade, para quê? O que é importante na vida dela? Primeiro passo é descobrir o porquê e para quê, né? Esse é o primeiro passo, com certeza. A produtividade a gente só tem como desenvolver quando eu tenho clareza do que eu... Porque quando eu tenho clareza do que eu quero, dos nossos objetivos, eu tenho como fazer as escolhas assertivas de como eu vou usar o meu tempo. Muito bom. A primeira etapa, não é? A primeira live foi sobre propósito, né? Tá até aqui atrás dos livros do Simon Sinek. E na live passada, onde eu falava com o Nils, nós falamos muito sobre clareza. Muito sobre clareza. De fato, eu acho que é um tema recorrente que vai voltar até o final do ciclo. É realmente entender, então, o propósito, o porquê, né? Ter clareza do para onde vou, não é? Não adianta sair correndo, não é? E ter a melhor caminhada, ser o maior velocista, se eu não sei qual é o meu destino final, é isso? Não, com certeza não. Não adianta a gente promover mudanças relacionadas à produtividade, maior aproveitamento, técnicas de produtividade, se eu não sei para que eu quero isso. Quero mais tempo. Para o que eu quero mais tempo, né? E quando não existe uma clareza em relação ao que a gente busca, a probabilidade da gente não levar adiante essas mudanças é muito grande. Então, o que nos mantém conectado com a mudança, porque a produtividade está ligado com mudança de hábitos, né? Com práticas, muito provavelmente práticas novas. E a gente só tem como sustentar isso quando tem clareza. É verdade. Quando eu fiz o primeiro conteúdo no ano passado, esse conteúdo de produtividade teve um grande alcance, né? Um grande público aderiu, muitos comentários nos vídeos, etc. Produtividade é um tema recorrente, não é? Se nós olharmos nos trends, ele está sempre alto, com muita procura e tal. Justamente muitas pessoas facultam a produtividade o sucesso. E talvez esteja numa etapa antes, é mais ou menos isso que você quer dizer, não é isso? E lembrando que quando a gente fala em sucesso, né, é o que tu define como ser bem-sucedida, o que é para ti, né, na tua definição, o que é sucesso para tua vida? Quando tu vai saber que tu tem sucesso? Mas para eu ter sucesso, para eu ser bem-sucedido, eu preciso saber aproveitar de forma positiva o meu tempo. Perfeito. E quem já fez esse caminho de entender o propósito, descobrir o porquê, não é? Tem a clareza já do para onde está caminhando. Luana, eu aqui fiz um vídeo que eu publiquei essa segunda-feira, né? Eu colocava lá algumas técnicas de produtividade, não é? Mas quem já tem esclarecido o porquê, etc., né? Parte direto para uma técnica? Tem algum caminho que é melhor desenvolver para encontrar essa tão desejada alta produtividade, não é? Então, eu acho que antes disso a gente precisa definir o que exatamente é produtividade. Diversas pessoas abordam a questão da produtividade de formas diferentes, tá? Existe a produtividade para alta performance, para grandes resultados. E quando eu trabalho, como o meu trabalho é com mulher, né? Quando eu abordo produtividade, produtividade para mim é muito alinhada com questão de equilíbrio e qualidade de vida. Então, em primeiro lugar, a gente precisa definir o que cada pessoa enxerga como produtividade. O que precisa acontecer na vida dela para ela considerar que é produtiva. E aí, quando a gente tem clareza do como eu vou saber que eu estou sendo produtiva? Como eu sei que eu estou aproveitando o meu dia a dia de forma produtiva?
Não existe posteriormente uma única técnica, tá? Por quê? A questão da clareza, do propósito, da tua meta, ela precisa estar alinhada com a tua definição de produtividade, e aí a gente definir quais são as iscas alinhadas àquilo que tu está buscando. Porque técnicas de produtividade existem inúmeras, e não somente técnicas, tá? Mas eu diria que hábitos para gerar mais produtividade. Então, quando a gente fala em produtividade, a pessoa que tem produtividade, essa pessoa tem foco, essa pessoa tem disciplina, e aí vai além. Ótimo. Quais são os hábitos que vão me levar a ter foco? Quais são as práticas que eu preciso colocar em ação para desenvolver a minha disciplina? Então, eu não diria que é uma única coisa, né? É um caminho individual. E aí tem que avaliar o que cabe melhor para cada uma das pessoas. Por isso que eu sempre falo muito sobre individualidade. Porque a gente sabe que existem uma série de técnicas de produtividade, de dicas, só que não cabe para todo mundo. É verdade. Né? Eu olho para as técnicas como um direcionamento, mas não significa que tu vai colocar aquilo ali em prática e aquilo vai dar certo ou vai caber dentro da tua rotina, vai fazer sentido para a tua vida. Ok, eu tenho essa técnica, eu sei que ela vai me levar a ter um aproveitamento melhor do meu tempo, vai desenvolver meu foco, vai desenvolver minha determinação, minha disciplina, mas eu vou validar ela para ver como ela se encaixa dentro da minha rotina, dentro do meu perfil, do meu estilo de vida. Então, eu não gosto de dizer que... Eu não gosto de afirmar que aquilo ali é unânime. Faça isso e pronto. Uma coisa que eu quero aproveitar para abordar em relação a isso, e que as pessoas me perguntam muito, é sobre acordar às 5 horas da manhã. Fantástico. Clássica, né? Hoje em dia existe um movimento muito grande em relação a acordar às 5 horas da manhã. Existe o livro Milagre da Manhã, que é super famoso e eu acho um excelente livro. E aí eu vejo pessoas sofrendo por não conseguirem acordar às 5 horas da manhã ou sofrendo porque dentro da rotina dela cabe acordar nesse horário. E esse é um exemplo de técnica de produtividade, porque sim, acordar mais cedo e ter toda a rotina da manhã faz uma diferença enorme, mas que não cabe para todo mundo. Precisa ser validado, tá? Então, precisa validar e adequar com a tua rotina. E aí, uma outra pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas quando elas vêm com essa questão é: por que tu quer acordar às 5 horas da manhã? Né? Então, ter essa clareza, ter um verdadeiro propósito. Não porque todo mundo está, né? Todo mundo, mas muitas pessoas estão fazendo, ou dizem que pessoas de sucesso acordam de manhã às 5 horas da manhã. Não faça isso. Não quer dizer que se tu não acordar às 5 da manhã, tu não vai ter sucesso. Mas ter essa clareza, né? Ter essa clareza, respeitar a sua individualidade é fundamental. E fantástico isso sobre validar a técnica. Validar, não é realmente experimentar se algo que nós estamos fazendo, se uma técnica, uma dica, seja qualquer coisa assim, ela está me levando para aquele caminho do meu propósito, não é? Se eu tenho a clareza do meu propósito, perfeito. Adotei algumas técnicas, alguns hábitos para me tornar mais produtivo. Adotei elas me levam para onde eu quero ir, ou elas estão divergindo de onde eu quero ir? Senão não serve. Pode ser boa para todo mundo, mas não serve para mim. A Pri falou, não arrumei, mas acho lindo, mas não arrumei forma de conseguir, pois estar pronta cedo seria top. Eu também, Pri, sou desse time que adoraria estar com tudo pronto cedo, mas também ainda não encaixou para mim. Outras técnicas já encaixam e me levam para o meu propósito. Fantástico isso sobre validar. Eu acho que é uma palavra que tinha que estar... É a primeira dica. A dica mais válida de produtividade. Valide todas as outras dicas. Porque senão não se torna produtiva, não te leva para o caminho certo. Com certeza não.
Com certeza não. Fantástico. Eu até selecionei uma imagem que vai ser um post nos próximos dias, que é sobre to-do list. É justamente para jogar abaixo uma dica que eu dei. Eu dei a dica de to-do list, tá no post também dessa semana, e eu vou jogar abaixo ela no outro post, que é acumular to-do list. É o acúmulo de to-do list. Você faz várias listas de tarefas, faz uma bullet journal bem bonitinha igual a minha, mas se aquilo se acumula, não serve de nada, não é? Eu sou da área de gerenciamento de projetos, planejamento, não é? E existe o método Canva, que utiliza os post-its e faz aquilo tudo muito bem, tudo muito bonitinho. Quantas vezes eu passo num posto de trabalho de um colega e vejo aquela coleção de post-its? Tá tudo forrado de post-it, meu Deus, essa pessoa está utilizando a técnica, mas não é a favor da produtividade dela. Não. Isso acontece muito, não é verdade? Com certeza. Essa questão da to-do list, né? Primeiro, ela é muito positiva porque tu tira da cabeça, eu sempre digo assim, vou falar em termos de mulheres, né? Porque é muito comum da mulher isso. A mulher gosta de manter tudo muito no campo mental. E aí fica pensando, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e tal, que não sei o que, preciso me lembrar. E aí fica louca, sem saber o que precisa fazer primeiro, gastando energia, tentando lembrar o tempo inteiro daquilo que precisa fazer. Então eu digo, primeira coisa, coloca no papel. Coloca no papel, tá? Então, nesse caso, a to-do list é excelente, porque tu tá despejando no papel toda aquela desorganização de pensamentos. E aí, qual é o próximo passo? É organizar aquilo ali dentro da tua rotina da semana. Então, por onde eu vou cair? O que eu vou fazer primeiro? E uma outra técnica que eu gosto muito de utilizar, que eu faço isso também no meu dia a dia e que eu ensino, é a de definir 3 tarefas importantes no dia. Então, daquela to-do list, tá? Disso tudo que eu preciso fazer, quais dessas são as mais importantes e que eu não posso passar o meu dia de hoje sem ter feito? Fantástico. Então, quando eu defino essas 3, fica claro que são essas a minha prioridade. E eu sei que sim, provavelmente aquelas outras todas vão ficar de lado porque eu me organizei desta forma. E aí, aquelas pendências da to-do list, elas não vão ser olhadas como um peso, né? Do tipo assim, eu fiz só 3 coisas da lista de 15 que eu tinha para fazer. Não, eu fiz as 3 que eram as importantes para hoje e as demais eu vou reorganizar para o restante do dia. Então, a to-do list, ela precisa também ser usada da forma certa, né? Validada também, não é? Com certeza. Eu me organizo muito bem com lista de tarefas, não é? Eu me organizo muito bem. Mas já há pessoas que se perdem em lista de tarefas. Que não adianta. Colocar tudo no caderno, faz uma tarefa, depois volta para o caderno e procura qual é a próxima. Ok? Temos que validar, de fato, aquilo que nos leva para frente. Eu sou uma pessoa que sento no meu posto de trabalho todos os dias na primeira hora e faço a minha lista de prioridade, minha lista de tarefas, não é? Elenco ali qual é a prioridade que eu vou tratar primeiro, coloco aquilo numa ordem lógica para que fique para o final aquilo que é menos importante, aquilo que pode ser reagendado. E assim consigo, ao final do dia, ver o meu trabalho realizado. Eu não sei se você viu, mas eu fiz uma história que eu justamente perguntei sobre trabalhar muito e realizar muito, não é? O resultado, não sei se chegou a ver, mas foi incrível. Eu vi. Dentro do esperado também. Trabalhar 78%, muito. quase 80% foi trabalhar muito, não é? As pessoas se ocupam o tempo, se ocupam. E, de fato, no final do dia, talvez não enxergam lá o resultado. E acaba se frustrando, como nós dizemos no início, né? Acaba gerando frustração. Porque não produziu? Porque não produziu. Produtividade é diretamente ligada à produção. Não necessariamente ao esforço. Claro que requer esforço, mas não necessariamente a quantidade de esforço. Exato. Eu não sei se você tem alguma informação sobre isso. Peço desculpas, minha voz está péssima. Mas por que é que nós nos enganamos, muitas vezes, em produzir muito e trabalhar muito? Por que é que nos enchemos tanto de tarefas
que não necessariamente nos levam àquela meta que, tomando como princípio que a meta é clara, não é? Porque é natural, não é? É natural, todo mundo faz isso, se enche de muita coisa e acaba no final do dia tendo um bocado de frustração, porque... Na verdade, nesse ponto, tá? Eu gosto de entrar, Laércio, na questão dos sabotadores, tá? Existe o livro, que é o livro Inteligência Positiva, que o eu sempre esqueço assim, o nome certo de falar ele, tá? Mas vou falar, é Shirzad Shin. Eu tenho o livro aqui, depois eu mostro ele. Como é o nome do livro? Inteligência Positiva. Sim. Tá? Ele fala sobre 9 perfis sabotadores. E, obviamente, né? Cada sabotador, ele tem uma forma de de sabotar e, obviamente, quando a gente fala de procrastinação, cada sabotador procrastina por motivos diferentes. Então, por exemplo, aquela pessoa que se enche de coisas para fazer, que aceita muitos projetos, que gosta de se manter o tempo inteiro ocupada, normalmente é uma pessoa que tem como sabotador o hiperrealizador. Porque na cabeça dela, ela acredita que quanto mais ela estiver fazendo, mais ela vai ter resultados e sucesso. Então, acontece que essa pessoa, ela não consegue, muitas vezes, direcionar as ações dela para um objetivo específico. E, às vezes, quando a gente fala de um objetivo específico, a gente precisa dar tempo também de sentar, de planejar, de avaliar, de organizar. Claro. Então, a pessoa que tem esse sabotador, ela não tem paciência de fazer isso. Ela precisa se manter ocupada, porque sempre que ela se manter ocupada, ela acredita que ela vai ter mais sucesso. E por isso ela acaba procrastinando, né? E aí também, por exemplo, existem aquelas pessoas que acabam ocupando o seu tempo, né? Meus dedinhos estavam baixos, não sei se deu para ver eles. Agora deu. Ocupando o seu tempo com coisas que não tem nada a ver com aquilo que é relacionado ao objetivo delas, ou que de fato são coisas que às vezes elas precisam fazer. Porque quando a gente fala de produtividade, a gente não vai fazer só mesa gostosinha, só aquilo que a gente gosta. Existem coisas que precisam ser feitas. E aí, por exemplo, a pessoa que tem o sabotador de esquivo, que é o procrastinador nato, é aquela pessoa que quer fazer somente aquilo que é gostoso, aquilo que é confortável, aquilo que aquela pessoa gosta, aquilo que essa pessoa tem habilidade. Então, o que acontece? Quando ela se depara com atividades, tarefas ou até mesmo ações relacionadas à meta que não são confortáveis e que não são gostosas, ela vai fazer o quê? Ela vai se encher de outras coisas para fazer. E aí, muitas vezes, a pessoa faz o quê? Perde tempo nas redes sociais, vai dar uma volta, vai dar uma olhada no YouTube e vai olhar algum vídeo, né? Vai comer. E aí, justamente acontece o quê? O dia passou, a pessoa, ela de fato esteve ocupada, ela não ficou sem fazer nada, e aí ela fica com aquela sensação de que, nossa, parece que eu fiz um monte de coisa, mas eu não fiz nada. Então, os sabotadores, eles estão muito ligados com essa questão da procrastinação. E eu trabalho em todos os meus processos, sabe? E é incrível o resultado que dá quando a pessoa percebe, toma consciência de que isso não é ela, isso é o sabotador dela. E aí, obviamente, né, a gente trabalha aí técnicas para neutralizar e mudar isso. Você trabalha com mulheres especificamente, não é? Sim. Não necessariamente diferenças, mas o que é específico da mulher, da mulher mãe ou da mulher que não é mãe, pronto. O que é específico da mulher quando nós falamos sobre produtividade, perdão? A mulher quer dar conta de tudo. A mulher foi ensinada, né,
de que a mulher precisa dar conta de tudo, porque a gente tem uma série de papéis para desempenhar, né? A gente precisa cuidar da casa, precisa cuidar dos filhos, precisa trabalhar, precisa se manter bonita, né? Ter um tempo pra gente, precisa cozinhar, precisa fazer faxina, precisa ser filha, precisa ser amiga, enfim. Então, existe uma exigência e uma cobrança muito forte de que a mulher precisa dar conta de tudo. E quando a mulher acredita nisso, e elas acreditam nisso, elas sofrem demais, porque elas querem abraçar tudo, mas não conseguem, por fim, fazer nada e acabam sofrendo pelo que não conseguiram fazer. Então, por exemplo, a mulher, ela acredita que ela precisa estar com a casa organizada, precisa estar com as leituras em dia, precisa ter sucesso profissional, precisa ser uma excelente mãe, precisa estar maravilhosa, linda, só que ela não consegue fazer tudo isso. E ela não entende, muitas vezes, de que ela vai precisar, sim, abrir mão de algumas coisas que não são tão importantes para fazer outras. Então, essa é uma característica clássica que interfere muito no que a gente considera produtividade para a mulher. É querer dar conta, achar que precisa dar conta de tudo. E, por fim, se frustrar porque a expectativa dela é muito alta e não está adequada com a realidade dela. Eu, na minha opinião, eu gosto sempre de colocar que nós todos merecemos a felicidade, não é? O Nilson falava na semana passada na live, nós buscamos a felicidade. No final, na ponta final, isso tudo é uma busca por ser feliz, se sentir bem, se sentir realizado, não é? E todos nós merecemos isso. Independente, homem e mulher, mas focado agora para as mulheres, né? Entender que o que pesa mais é a felicidade, não é? Não se colocar tanta carga, e sim que seja o peso de ser feliz e mais nada, não é? De buscar ser feliz, de ser produtiva realizando seus desejos, seus sonhos, suas aspirações e buscar a felicidade que na ponta final isso é o que mais importa. Exatamente. É ter a clareza do que é prioridade na vida, tá? É poder definir como contemplar cada um dos pilares que a mulher tem na vida dela, como ela quer contemplar, quanto tempo ela quer dedicar por semana para isso, e adequar a realidade dela, fazer o melhor que ela pode dentro da realidade dela, sem se comparar com outras mulheres. Isso é fundamental. E é dessa forma que a mulher atinge esse equilíbrio entre os papéis, entre os pilares da vida dela e essa qualidade de vida, que é o que eu gosto de trabalhar com elas. E é o que elas buscam, né? É isso, é isso. Luana, eu quero te agradecer muito. E eu justamente diria que eu me sinto lisonjeada de ter recebido o convite, Laércio. Muito obrigado por tudo, tá bom, Luana? Foi um prazer. Quer deixar uma mensagem final aí pra turma? E eu quero agradecer todos que estiveram presentes aqui com a gente e para as mulheres aí que estão com a gente e que vocês realmente possam olhar para si, se valorizar e fazer o melhor que vocês puderem com a realidade que vocês vivem. Dá para fazer melhor, sim. Não existe o ideal. O que importa é a individualidade de cada uma de vocês. Só olha, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. Um beijo para todos. Deus abençoe.